O número de casos de violência contra pessoas com deficiência cresceu em São Paulo. O levantamento foi divulgado pelo Centro de Apoio Técnico de uma delegacia especializada aqui da capital. São Paulo tem uma delegacia especializada em pessoas com deficiência. Entre 2018 e 2019, o número de atendimentos envolvendo esse público subiu 71,3%, passou de 797 em 2018 para 1.366 em 2019. Para o supervisor do Centro de Apoio Técnico do Instituto Jô Clemente, as pessoas estão buscando mais apoio quando sentem que direitos são desrespeitados. Um público cuja a violência historicamente é subnotificada. É uma violência que acontece e não é levada ao conhecimento das autoridades. Então, um indicativo é que há um aumento da notificação, um aumento da procura e do registro dessas denúncias. E segundo também, porque é um espaço, o Centro de Apoio Técnico é um espaço que vem se tornando, com os anos, conhecido da comunidade de pessoas com deficiência. Então, a própria divulgação foi um item levantado, a divulgação na comunidade, a divulgação de uma pessoa para outra, a divulgação em redes sociais, contribuiu para que o espaço se tornasse conhecido. De acordo com o levantamento, pessoas com deficiências auditiva, física e intelectual representam quase 90% dos atendimentos. O supervisor do Instituto explica quais são as principais queixas recebidas. Quando falo violência e apresentamos números, não estou falando apenas de crimes, estou falando também de orientações, por exemplo, a área de educação, a área de saúde, o convívio familiar, até mesmo direitos trabalhistas, direitos do consumidor. As pessoas caracterizam a pessoa com deficiência como inferior. E se uma pessoa equivocadamente é caracterizada como alguém que tem menos valor, ou que teria menos acesso a direitos, ou que não poderia expressar-se de forma autônoma, essa pessoa fica sujeita a uma vulnerabilidade e a sua dignidade, infelizmente, vale menos na visão daqueles que são preconceituosos, na visão daqueles que cometem violações. Então, nós estamos falando desde violações previstas na lei, como o Código Penal, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, como também do dia a dia, abusos típicos do ambiente familiar, infelizmente são muito recorrentes, causados pelo contato do cuidador ou da cuidadora em situação de estresse, de conflito, ou pessoas que estão tendo direitos negados na sua família, crianças que enfrentaram bullying na escola, ou que tiveram matrícula negada, ou que a escola cobrou mais caro a mensalidade devido à deficiência da criança. Então, todas as formas de violações eu estou considerando quando nós falamos de atendimento no centro de apoio. A pesquisa foi realizada antes do período de isolamento social causado pelo novo coronavírus. Apesar disso, existe a preocupação de que o tempo de confinamento faça com que casos de violência aumentem. Justamente porque amplia-se um isolamento, né, de forma contínua, e é bom ressalvar que as próprias autoridades e nós também indicamos que as pessoas com deficiência saiam menos de casa, apenas no que for estritamente necessário. E com isso, você percebe aumento de conflitos causados pelo estresse, do confinamento, inclusive dependência maior da pessoa com deficiência com aquele que está na função de cuidador, seja familiar ou seja um profissional. E a pessoa com deficiência, estando em confinamento e em mais dependência, ela diminui a sua autonomia, logo ela fica mais à mercê de outras pessoas. Diversos canais podem ser usados para denunciar casos de violência. Por telefone, é possível utilizar o Disque 100 ou o Disque 180, ou ainda diretamente na delegacia da pessoa com deficiência, no 11 3311 3380. É importante também observar alguns sinais
de violência. Por exemplo, o isolamento mais acentuado, a irritabilidade, casos que demonstram estresse, tristeza, depressão, o sono irregular, medo. Então, pode ser indicativo de uma violência. Então, dar credibilidade, dar visibilidade à pessoa com deficiência, ouvir o que ela está dizendo é um primeiro momento. No primeiro momento é o mais importante.